Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Corinthians porque tem coisa acontecendo. Augusto Melo, ex-presidente, é mais um a ser expulso do Parque São Jorge, definitivamente do clube. Eu vou te dar detalhes sobre isso. Tem também mais uma condenação da FIFA, totalizando aí, gente, uma quantia de quase 60 milhões de reais que o clube precisa pagar em breve para não sofrer mais sanções. E o roteiro a partir de agora, nesse período de férias. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bom, rapaziada, bora falar do Corinthians porque o bicho tá pegando. Tem coisa acontecendo sim, o elenco está em férias depois da vitória sobre o Grêmio, daquela maneira como aconteceu. Terminaram o primeiro turno de uma maneira muito tranquila, né? Diante do que estava acontecendo nos últimos tempos, né? 10ª colocação, classificado na Libertadores, primeiro do grupo, vai enfrentar o Rosário Central, classificou na Copa do Brasil também. Então, essa pausa aí vai ser muito importante para o Diniz implementar o seu trabalho, mas tem coisas, tem situações aí para a diretoria resolver, né? Como a questão do Memphis Depay, por exemplo, a renovação ou não do jogador, outras chegadas e saídas, né, nesse período. Inclusive o diretor executivo Marcelo Paz publicou um vídeo no seu Instagram no dia de hoje, dizendo que, nessa segunda-feira, dizendo que está em Palo Alto, na Califórnia, fazendo parte de um MBA, né, um curso de lá na região do Vale do Silício, né, em relação à tecnologia, para poder adquirir conhecimento e tudo mais. Tem outros amigos também por lá. E ele está aproveitando esse período para se especializar ainda mais numa área, enfim, né, mais tecnológica da coisa. Mas conhecimento nunca é demais, né? Eu acho que o Corinthians acertou muito na contratação do Marcelo Paz. Ele tem um conhecimento, vai errar, vai acertar, como todo dirigente, mas tem conhecimento de causa, né? Participou de uma construção muito bonita, né, no Fortaleza, se tornou um dos principais dirigentes do futebol brasileiro e está com uma missão dura aí, né, de equilibrar as contas do Corinthians, administrar vestiário, né, porque o Fabinho Soldado, que está tendo dificuldade lá no Inter, né, mas tinha essa ascendência sobre o elenco, né, especialmente no ano passado, e era um cara mais do vestiário, né? O Marcelo Paz é um cara mais de gabinete, mas ele também tem uma experiência também em lidar com jogadores, com atletas, por toda a sua experiência de gestão. Mas falei isso porque o Marcelo Paz, ele está nesse período estudando, mas em contato, né? Porque muitas coisas vão acontecer nesse período de férias. Férias que vão até o dia 24 de junho, Anarriê, né? São João, a galera comemora ainda o São João e no dia 25 retoma as atividades. E aí o Corinthians passa por uma intertemporada com já um amistoso marcado no dia 12 de julho contra o Cascavel no Paraná, e dia 22 de julho, se não me engano, é o primeiro compromisso do Corinthians na retomada da Copa do Mundo diante do Remo, com o Rodrigo Garro suspenso, que ele tomou o 3º cartão diante do Grêmio. Esse período de férias está um pouquinho maior do que os outros clubes em razão do que aconteceu no ano passado. O Corinthians foi até 20 de dezembro jogando futebol, né, na final da Copa do Brasil, e no dia 10 estava estreando no Campeonato Paulista. Então, por esse período muito curto de férias, e não foi todo esse período de férias, não. Eles saíram uma semana e no começo de janeiro já se apresentaram para começar a treinar e no dia 10 já estrearam no Campeonato Paulista. Então, essa pausa da Copa do Mundo ela vai servir para isso, para compensar férias para os jogadores, de 25 dias e depois uma retomada das atividades num período hábil aí para o Fernando Diniz poder trabalhar. Beleza? Beleza. Enquanto isso, muita coisa acontece, como por exemplo, Augusto Melo também expulso do quadro social do Corinthians, da vida política do Esporte Clube Corinthians Paulista. Eu tô com os números aqui, 147 conselheiros votaram dos 156 presentes, 147 votaram pela expulsão do Augusto Melo, numa votação que foi realizada na noite dessa segunda-feira no Parque São Jorge, no Conselho Deliberativo. E a votação, ela se deu em razão daquela tentativa do Augusto Melo retomar o poder depois de sofrer o impeachment em maio do ano passado. Vocês vão lembrar que houve uma manobra que o Augusto Melo se defende dizendo que não foi dessa maneira, mas enfim, quando o Romeu Tuma
ele foi destituído do cargo pelo Conselho de Ética, sendo que, pelo estatuto do clube, não havia poder para isso acontecer. Mas o Conselho de Ética destitui o Romeu Tuma naquela oportunidade, e a Maria Ângela Ocampos, quando ela assume, ela anula todas as decisões do Tuma. E ela reconduz o Augusto Melo à presidência. Só que o estatuto não prevê isso. Ou seja, tratou-se de um evento inconstitucional. E o Augusto Melo, munido disso, como se a nova presidente do conselho ela pudesse anular todos os feitos do Romeu Tuma, ele se sentiu presidente de novo e invadiu a sala da presidência onde lá estava Osmar Stabile, que não arredou pé da sua cadeira. Esse movimento, taxado como algo vexatório até, inclusive pelas organizadas que se fizeram presente naquela noite, renderam ao Augusto Melo uma votação no Conselho Deliberativo que agora culminou com a sua exclusão definitiva. São dos 147, dos 156 presentes, né? 147 votaram pela expulsão, 5 apenas foram contrários e 4 se abstiveram. Então, entre os vitalícios, a decisão foi unânime. A gente já sabia que o Augusto estava isolado politicamente. Ele, dentre os ex-presidentes que estavam na mira dos torcedores e também dos conselheiros, ele era o cara um pouquinho de uma situação um pouquinho diferente em relação ao André Sanches e ao Duílio Monteiro Alves, que foram dois ex-presidentes criados politicamente dentro de um movimento que passou muito tempo dentro do clube. Então, todo mundo já mais ou menos imaginava o que pudesse acontecer. O Augusto, ele, além de tudo isso, ele gerou uma frustração muito grande, porque foi o cara onde muitos torcedores despejaram uma esperança de que ele pudesse limpar o clube depois de tudo que aconteceu, de que ele pudesse ser algo renovado, de que ele pudesse ser algo diferente. E ele não foi. Não foi por conta de algumas irregularidades, algumas comprovadas, outras ainda não. Ele ainda responde na justiça por conta de algumas situações como lavagem de dinheiro, cara, muita coisa o Augusto tem que lidar ainda com a justiça, e por conta disso ele acabou sofrendo um impeachment e agora, por conta dessa votação no conselho, foi expulso definitivamente. Então, vocês sabem, né? Teve o contrato da Vaidbet, a maneira como aconteceu, o intermediário, muitas ilações, né, obscuras, por conta daquele contrato, mas ele sempre se defendeu, inclusive postou um vídeo na rede social ainda durante o dia, buscou uma liminar para tentar evitar, ele nunca desistiu de tentar provar sua inocência. O problema é que os fatos o contradiziam o tempo inteiro. Então, Augusto Melo é mais o Corinthians, que não pare por aí, tá? O Corinthians limpando todos os mandatários que fizeram mal ao clube de uma forma ou de outra. E aí eu preciso, para dar essa outra notícia, tem muito a ver, né, com essas péssimas gestões. O Corinthians foi condenado, mais uma vez, a pagar um valor que não havia pago na extensão do contrato de Thales Magno. Olha isso, cara. O Thales Magno foi contratado por empréstimo, lá do New York City, de agosto de 24 a julho de 25. O Corinthians poderia estender o contrato dele. E estendeu, mas mediante pagamento de $850 mil. E não pagou. Simplesmente não pagou. E aí, obviamente, o clube norte-americano recorreu. A FIFA condenou. O Corinthians recorreu ao CAS, porque argumentou que estava com impeachment, troca de presidente, não sei o que e tal. Mas, enfim, vai ter que pagar. Porque se não pagar, porque além desses 850 mil, tem multa ainda, tem, enfim. Se não pagar, pode sofrer outro transfer ban. E já tem um em vigor. Do não pagamento ao Philadelphia Union dos Estados Unidos de cerca de 7 milhões de reais pela compra do José Martínez, que já nem está mais no clube. Então, a do José Martínez já está em vigor, o transfer ban. O Corinthians não pode contratar ninguém. Vai ter que pagar esse valor até abrir a janela, porque senão pode até contratar, mas não pode inscrever, né? Essa aqui é a punição. Agora tem mais uma condenação. Tá no CAS. Se o Corinthians tiver o recurso negado, vai ter que pagar, senão mais um transfer ban. Ainda tem a dívida com o Midtjylland da Dinamarca pelo Charles, 1 milhão de euros, 6 milhões de reais praticamente.
e a dívida com a compra do Garro junto ao Tajeres de 42 milhões de reais. Tudo isso, cerca de 60 milhões de reais, que o Corinthians precisa pagar em breve, senão pode ser que até a metade do ano, até o mês que vem, ele não consiga registrar jogadores. E isso é por quê? É por esses caras que estavam lá há pouco tempo e que simplesmente contratavam e não pagavam ninguém. E hoje o clube, que até tem jogadores de renome, tem investimento, tem, apesar das dívidas, né, tem jogadores que ganham altos salários, tem um time, enfim, com a folha de pagamento alta e tudo mais, que disputa títulos. Ainda assim, o Corinthians tem uma folha paralela, que é isso aí. Esse montante que só cresce e que vai acarretando consequências para o clube. A gente segue antenado em tudo que está acontecendo aí nos bastidores, o elenco está em férias, mas muitas notícias surgirão nos próximos dias e a gente vai estar acompanhando para vocês aqui no canal. Fechou? Então te inscreve aí para não perder nada, comenta aqui, eu volto na próxima. Tchau! Expulsão definitiva de Augusto Melo da vida política. A instabilidade política do clube ganhou um novo capítulo com a expulsão definitiva do ex-presidente Augusto Melo tanto do quadro social quanto da vida política do Corinthians. A decisão foi tomada de forma esmagadora pelo Conselho Deliberativo. Total de conselheiros presentes: 156. Votos a favor da exclusão: 147. Motivo da punição: segundo as informações colhidas no vídeo, a expulsão foi motivada por tentativas controversas e consideradas inconstitucionais por parte do ex-mandatário para retomar o poder no clube, após ter sofrido um processo de impeachment no ano anterior. 2. Crise financeira asfixiante e condenações na FIFA. O departamento financeiro do Corinthians enfrenta um momento delicado, acumulando um montante de aproximadamente 60 milhões de reais em dívidas de curto prazo. O clube precisa quitar esses valores rapidamente para não sofrer novas e mais severas sanções esportivas. O relatório detalha as principais pendências internacionais. Caso Talismã Magno: condenação da FIFA pelo não pagamento da extensão do contrato de empréstimo do atleta, gerando um débito de cerca de 850 mil reais, além de multas adicionais. Caso Matias Rojas: uma dívida de aproximadamente 7 milhões de reais com o Philadelphia Union. Esta pendência específica já acionou um transfer ban em vigor, impedindo o clube de registrar novos reforços. Outros débitos: inadimplências com o Midtjylland, pela transferência do jogador Charles, e com o Talleres, referente à compra dos direitos de Rodrigo Garro. 3. Calendário do elenco: férias e intertemporada. Apesar do caos administrativo, o planejamento de campo para o restante do ano está estruturado para tentar reabilitar a equipe. Férias do elenco: os jogadores encontram-se em período de descanso programado, que vai até o dia 24 de junho. Reapresentação: as atividades oficiais serão retomadas no dia 25 de junho, dando início a uma intertemporada de treinos focada no recondicionamento técnico.